Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Carlos Miceli e esse é o nosso primeiro encontro nessa jornada pela história da arte. Será uma oportunidade de compartilhar conteúdos e conhecimentos para uma compreensão e aprofundamento quanto aos períodos de desenvolvimentos e produções artísticas, com seus estilos, temáticas, linguagens, autores e seus contextos históricos e culturais, desde as primeiras manifestações artísticas na pré-história até os dias atuais, em paralelo com uma linha do tempo da história da humanidade, contextualizando toda essa evolução em movimentos, vanguardas e suas interligações e influências. Temos que entender a história da arte com suas características de épocas, seu desenrolar, acompanhando grandes transformações no mundo e sendo influenciado por fatos históricos numa abordagem linear ou sequência de estilos, caracterizando-se como uma visão cronológica, mas também correlacionando suas manifestações com temas que podem ser de ordem política, religiosa, econômica e diversos fatores culturais e sociais, sendo dessa forma uma visão temática. A metodologia será uma abordagem e análise de todos os principais movimentos e vanguardas artísticas nas linguagens da pintura, escultura e alguns aspectos da arquitetura, com destaque para os artistas, suas obras mais significativas, seus estilos, percorrendo cronologicamente uma linha do tempo da humanidade, a partir da pré-história, passando pela Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, pois a arte é uma manifestação humana com toda a sua multiplicidade intimamente ligada à sua cultura. O tema desse primeiro encontro é Pré-história com a arte rupestre, Idade Antiga com a arte nas primeiras grandes civilizações nas regiões da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, e Idade Média com a arte bizantina e a arquitetura medieval românica e gótica. Vamos iniciar com uma abordagem geral da linha do tempo da humanidade e suas subdivisões em períodos, de acordo com alguns fatos históricos relevantes, numa visão que podemos chamar de europeia e ocidental para essa classificação. Como podemos ver por esse quadro, uma primeira divisão é entre pré-história e história da humanidade. Essa linha do tempo é subdividida em épocas de acordo com fatos históricos importantes. O ano zero é estabelecido como a data do nascimento de Jesus Cristo. Essa linha marca os anos antes de Cristo com a sigla AC e depois de Cristo como DC. Vamos abordar aqui o período pré-histórico a partir de 140 mil anos antes de Cristo, quando surge o Homo sapiens, se estendendo até 3.500 a.C., com o surgimento da escrita cuneiforme na Suméria. Portanto, considera-se período histórico a partir desse momento, onde o ser humano começa a registrar os acontecimentos e passa a ser o início da Idade Antiga, que vai até o ano de 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente, iniciando a Idade Média, que vai até o ano de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos e a queda do Império Romano do Oriente, dando início à Idade Moderna, que se estende até o ano de 1789, quando ocorre a Revolução Francesa, e a partir desse ano tem início a Idade Contemporânea, com seguimento até os dias atuais. Agora que já temos essa visão com relação a esses períodos da história da humanidade, vamos introduzir nesse quadro os principais movimentos artísticos e vanguardas que iremos abordar nesses nossos encontros. Com essa abordagem, observando essas subdivisões, teremos uma melhor compreensão da cronologia e sucessão de movimentos e estilos artísticos de cada época e suas influências para, na sequência, podermos analisar cada um detalhadamente. Na pré-história,
vamos abordar a arte rupestre. Na Idade Antiga, a arte nas grandes civilizações, nas regiões da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. E na Idade Média, a arte bizantina e os estilos românico e gótico na arquitetura das igrejas. Passando para a Idade Moderna, a arte do Renascimento, Barroco e Rococó. Aqui temos que entender que se trata da Idade Moderna da história da humanidade e não do período da arte moderna que ocorrerá na Idade Contemporânea. Já na Idade Contemporânea, vamos ver os movimentos artísticos denominados neoclassicismo, romantismo, realismo, impressionismo e pós-impressionismo, pontilhismo e as vanguardas artísticas a partir do início do século XX, com o fauvismo, cubismo, expressionismo, abstracionismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo e arte contemporânea com suas respectivas linguagens a partir da Segunda Guerra Mundial. Como podemos observar, são mais de 6.000 anos de produção artística com seus estilos, movimentos e vanguardas que iremos percorrer nessa jornada pela história da arte. Iniciemos com a arte pré-histórica, com o surgimento dos seres humanos chamados de Homo sapiens e suas manifestações na pintura e escultura. O período paleolítico era chamado de Idade Antiga da Pedra, ou Pedra Lascada, e os povos eram nômades, ou seja, se deslocavam em busca de caça e de alimentos para sua sobrevivência. O Neolítico era denominado de Idade Nova da Pedra ou Pedra Polida, com povos sedentários que começaram a dominar as técnicas de agricultura e domesticação de animais e, com isso, começaram a se fixar nos lugares. Eles começaram a fazer instrumentos, ferramentas e passaram a desenhar e pintar imagens nas rochas, o que chamamos de arte rupestre. Do francês, rupestre, significando gravação, traçado e pintura sobre suporte rochoso, qualquer que seja a técnica empregada. Considerada a expressão artística mais antiga da humanidade, a arte rupestre é realizada em cavernas, grutas ou ao ar livre, entre 40.000 anos antes de Cristo a 6.000 anos antes de Cristo. Eram feitas com restos de carvão, pigmentos de plantas e terra colorida, combinadas com sangue de animais. Na grande maioria, ocorre a existência de linhas, traços e formas geométricas. Também são observados com frequência retratações do próprio homem, de animais ou de algumas cenas do cotidiano, como as caçadas. Eles não pintavam com a intenção de registros históricos, e sim com funções para rituais sobrenaturais, das suas crenças e suas atividades cotidianas, principalmente a caça e seus meios de sobrevivência. Existem diversos sítios arqueológicos com pinturas rupestres pelo mundo. No Brasil, em diversas regiões. Destacamos aqui a caverna de Altamira, no norte da Espanha, descoberta em 1879, e a caverna de Lascaux, na França, descoberta em 1940, que tem o Salão dos Touros, com uma imagem de um touro com mais de 5 metros de comprimento. E no Brasil, no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, com pinturas descobertas em 1973. A região é considerada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. E as esculturas na pré-história, que para sua produção utilizavam materiais como os ossos, madeiras, pedras, chifres e peles de animais. Aqui, a imagem denominada Vênus de Willendorf, hoje também conhecida como Mulher de Willendorf, onde foi encontrada em escavações arqueológicas na Áustria em 1908. É uma estatueta em calcário, com 11 centímetros de altura, esculpida por volta de 25.000 anos antes de Cristo, identificada também como a deusa Mãe Terra ou da fertilidade. Encontra-se atualmente no Museu de História Natural de Viena. E em 2008
foi descoberta na Alemanha essa escultura feita em marfim de mamute, com 6 centímetros de altura e 33 gramas, e provavelmente com 35 mil anos, sendo considerada a mais antiga já encontrada. Está conservada no Museu Pré-Histórico de Blauberg, na Alemanha. Através de trabalhos arqueológicos, foram descobertas diversas esculturas desse período, sendo, junto às pinturas rupestres, os primeiros vestígios de arte da humanidade. Um exemplo de arquitetura da época é o monumento megalítico Stonehenge, no sul da Inglaterra, com o início de sua construção em 3.000 anos antes de Cristo, e ocorreu em várias fases. Trata-se de um grande círculo de pedras, chegando a 5 metros de altura, e acredita-se que era um santuário para cultos religiosos e também para observações de fenômenos astronômicos. A arquitetura pré-histórica tem maior importância no período neolítico. Na pré-história, depois da Idade da Pedra, tem a Idade dos Metais, marcado pelo domínio humano da fundição do cobre, estanho, bronze e o ferro, através do calor de fogueiras. Inicia-se a fabricação de ferramentas e armas de metal, e também a produção de esculturas em metal. Para essas esculturas, faziam uma forma de barro e despejavam o metal derretido. Essa escultura em bronze da Idade dos Metais foi encontrada na Sardenha e está no Museu Pegorini, em Roma. Nessa imagem, temos um capacete feito em bronze. O encerramento do período pré-histórico foi determinado pelo surgimento da escrita cuneiforme aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, dando início à Idade Antiga, que veremos a seguir. Passaremos agora a falar da arte na Antiguidade. A arte antiga, no período que teve início em 3.500 a.C., com o surgimento da escrita cuneiforme, refere-se àquela desenvolvida pelas antigas civilizações nas regiões da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, e se estendendo até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. A arte mesopotâmica, na antiguidade, desenvolveu-se onde hoje é o Iraque e outras partes do Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates, pois a palavra Mesopotâmia vem do grego e significa terra entre rios. Povos como os babilônios, sumérios, assírios, acádios, caldeus, entre outros, habitaram essa região e se desenvolveram na arquitetura, construção de monumentos, esculturas e com o início da escrita cuneiforme pelos sumérios. O nome cuneiforme, que significa em forma de cunha, com seus caracteres inscritos em argila, como podemos ver nessa imagem. Aqui, a imagem de um mural, que era uma das expressões artísticas dos sumérios e acádios. A arte produzida tinha objetivo para o governo, com demonstração de poder e religião local, como podemos ver nessas esculturas em baixo relevo, com cenas de feitos militares e caçadas realizadas pelo rei, demonstrando seus feitos pessoais. Aqui as imagens da escultura Leoa agonizante e da escultura com o rei Assurbanipal. A arquitetura era monumental, como o zigurate, que era um templo construído com tijolos e barro pelos povos da Mesopotâmia. Na Babilônia, na época de Nabucodonosor, foi construída no templo a Porta de Estar, com fileiras de tijolos vitrificados azuis claros, com figuras de dragões, e no caminho para a porta, com figuras de leões, feitos com tijolos vitrificados. Podem ser vistos no Museu Pérgamo, em Berlim, onde foram remontados de acordo com materiais encontrados em escavações arqueológicas. A arte egípcia caracteriza-se por obras como pinturas, entalhes, esculturas e arquitetura colossal para a glória eterna do faraó, arte funerária, espiritualidade e suas divindades.
Tem também como característica a frontalidade, que era uma regra na pintura que deixava o tronco representado para frente e a cabeça de perfil. A arte egípcia na antiguidade era realizada em pedra ou argila, com suas esculturas, pinturas em murais. Os egípcios também utilizavam materiais como o cobre ou barro para produzir mosaicos, peças e vasos de cerâmica. Muito dessa arte foi produzida em templos e tumbas dos faraós. Essa é a escultura de Nefertiti, provavelmente produzida no ano 1345 a.C., e é um busto em calcário pintado com 25,5 centímetros de altura. Era a rainha e esposa do faraó Amenófis IV ou Akenaton. Encontra-se no Museu Egípcio de Berlim. Passamos agora para a arte grega na antiguidade, que foi desenvolvida em 4 períodos. Período geométrico, entre os séculos 9 e 8º a.C., como esse vaso grego com figuras geométricas. Período arcaico, entre os séculos 7 e 6º a.C., aqui com a escultura Kouros, que é uma estátua com um padrão de simetria perfeita e equilíbrio entre os lados. Eram esculturas desnudas de homens jovens. Período clássico, entre os séculos 5 e 4 a.C. O Doríforo, de Policleto, que em grego significa o portador da lança. Esse é um exemplo de contraposto, que era uma técnica de escultura com uma perna mais relaxada e de forma mais natural, dando noção de movimento com equilíbrio perfeito. O original grego é datado de 440 a.C. Período helenístico, entre os séculos 3 e 2 a.C. A Vênus de Milo é uma estátua grega da antiguidade, mais precisamente do período helenístico, que foi descoberta em 1820 na ilha de Milos. E também a escultura em mármore branco da Vitória da Samotrácia, atualmente no acervo do Museu do Louvre. A arte grega caracteriza-se pela razão. É uma busca do prazer pelo homem, em contraponto do praticado nas civilizações da antiguidade oriental. Era uma visão antropocentrista, pois tudo era voltado ao homem e não à fé. Sua estética e estilo eram voltados à perfeição, com manifestações e produções artísticas em esculturas, mosaicos, pinturas realistas em murais e em cerâmicas, e na arquitetura com grandiosas construções. Faziam murais e pinturas em afrescos, que é a técnica de aplicar pigmentos diluídos em paredes ou tetos de gesso ou argamassa ainda frescos. Tinham características naturalistas e com graciosidade. A arquitetura grega da antiguidade caracterizava-se por construções monumentais e funcionais. Utilizavam 3 tipos de colunas nos estilos jônica, coríntia e dórica, como podemos ver nessa imagem, e também a imagem do templo em Atenas, da atualidade. Vamos falar agora da arte romana, em seu período clássico, que ocorreu entre o século VIII a.C. ao século IV d.C., passando pelos sistemas de governo da monarquia, república e império romano. Sua arquitetura, pinturas em murais, esculturas cívicas, mosaicos, com temática de conquistas militares, acontecimentos históricos, lendas, cotidiano, teve grande influência da arte grega. As esculturas romanas eram produzidas em tamanho natural e geralmente pintadas. Teve a influência etrusca, além da influência da arte grega, com temáticas e estilos com representações realísticas de seus imperadores e heróis, bem como de seus deuses, sem ter um ideal de beleza. Faziam também esculturas em baixo relevo, que decoravam prédios públicos e residências. E esculturas magníficas, como essa estátua do imperador Augusto, que está no Museu Chiaromonte, no Vaticano.
E temos também os afrescos, como esse em Pompeia. E também os mosaicos nos pisos, que retratavam cenas do cotidiano de guerras e paisagens. A arte na Idade Média. Nesse período, como já vimos na linha do tempo que vai do ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, até o ano de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos e a queda do Império Romano do Oriente, vamos dar destaque à arte bizantina e à arquitetura românica e gótica nas igrejas. De início, para falar sobre a arte bizantina e termos um melhor entendimento, vamos, de acordo com a nossa proposta, entender o contexto histórico. Ainda no final da Idade Antiga, no ano de 313 d.C., o imperador Constantino, através do Édito de Milão, decretou liberdade de culto a todas as religiões, inclusive para o cristianismo, e no ano de 330 mudou o nome da cidade de Bizâncio, no Oriente, que era uma antiga colônia grega, para Constantinopla, transferindo o centro do poder. Em 380, o imperador Teodósio promulga o Édito de Tessalônica, no qual reconhece o cristianismo como religião oficial do império, abolindo o paganismo, e em 395 dividiu o Império Romano entre Oriente e Ocidente. Portanto, o nome arte bizantina advém desses fatos e grandes mudanças desse período, influenciando diretamente nas manifestações artísticas, alterando o estilo com temas voltados para o cristianismo. A arte bizantina tem suas raízes na arte paleocristã, que tem origem nas expressões artísticas dos convertidos na fé em Jesus Cristo. Eram manifestações feitas especialmente através das pinturas nas catacumbas e nos sepulcros. Desse modo, a arte bizantina pode ser considerada o primeiro estilo de arte cristã. A visão passa a ser teocentrista, considerando Deus no centro de tudo. A arte, a partir desse momento da história, é voltada para a técnica dos mosaicos nas paredes e cúpulas das igrejas, com iconografias religiosas. Passa a ter um caráter majestoso que demonstra poder e exuberância, com ligação direta à religião católica. As pinturas tinham aspectos de frontalidade, ou seja, figuras em posição frontal e rígidas. Também era uma demonstração clara da autoridade e poder do imperador. E o auge da arte bizantina foi no governo do imperador Justiniano, entre 527 a 565, que era o chefe do Estado e chefe da Igreja, quando o poder estava no Oriente, em Constantinopla, hoje chamada de Istambul, na atual Turquia. Aqui algumas imagens de pinturas e mosaicos com a temática cristã e algumas igrejas construídas nesse período, que abrigaram em seus interiores muita arte bizantina. A cidade de Ravenna, onde hoje é a Itália, foi a terceira capital do Império Romano do Ocidente, de 402 até sua queda no ano de 476. Por isso, Ravenna tem muita arte bizantina, principalmente em suas igrejas. São consideradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco, com destaque para a Capela Arcebispal, Basílica de São Vital, Mausoléu de Gala Placídia, Batistério Neuniano, Basílica de Santo Apolinário Novo. A Igreja de São Vital em Ravenna, na Itália, possui vários mosaicos bizantinos e entre eles podemos ver o Cristo com São Vital e Santo Eclésio. No mausoléu em Ravenna, ao lado da Igreja de São Vital, podemos ver em seu interior o mosaico O Bom Pastor e o belíssimo mosaico no teto. Já dissemos que os mosaicos bizantinos eram produzidos com as figuras em posição de frontalidade, rigidez e buscavam um equilíbrio, como podemos notar aqui nessa imagem, onde a Virgem Maria,
o menino Jesus está ladeada por 2 anjos à sua direita, e para manter o equilíbrio na obra, também foram colocados 2 anjos do lado esquerdo. O desenho dos corpos é igual, mudando apenas a cabeça de cada um. Dessa forma, não passa uma impressão de movimento, e sim de uma rigidez para a cena. Esse mosaico bizantino de Nossa Senhora e o Menino Jesus com anjos encontra-se no interior da Basílica de São Apolinário Novo, em Ravenna, na Itália. E essa é a imagem externa da Basílica de São Apolinário Novo, que foi o primeiro bispo de Ravenna. Em seu interior foram produzidos muitos mosaicos bizantinos. As igrejas bizantinas do lado de fora eram simples e sem ornamentos. Já em seu interior era decorada com muita arte com seus mosaicos, demonstrando, de acordo com aspectos cristãos e religiosos, que o ser humano tem que ter um valor mais elevado em seu interior. Essa arte tinha o objetivo de orientar as pessoas para a sacralidade cristã, pois além da decoração, também tinha o objetivo de orientar os cristãos para um maior entendimento das passagens bíblicas e da vida de Jesus Cristo. Aqui temos o mosaico do imperador Justiniano em Ravenna, e de Justiniano e da imperatriz Teodora, com sua corte, nas paredes da igreja de São Vital, em Ravenna. As imagens que vamos ver agora é do Cristo Pantocrator, que significa Todo-Poderoso, ou Senhor de tudo. Essa primeira imagem é uma pintura que está no monastério de Santa Catarina do Sinai, no Egito. Retrata Jesus Cristo abençoando com a mão direita, enquanto na mão esquerda segura o livro com as escrituras ou evangelho. Os monges pintaram em torno do ano 550. O rosto de Cristo, nessa pintura, apresenta 2 emoções, sendo que do lado esquerdo, em que ele segura o livro, suas feições são mais duras e severas, representando Cristo como o juiz que tudo vê, enquanto a expressão do lado direito e mais serena, representando Cristo como misericordioso e salvador. A auréola atrás de sua cabeça indica a sua santidade e a posição dos dedos de sua mão direita descreve as letras ICX, que significa Jesus Cristo. Também temos aqui essa imagem do Cristo Pantocrator, que é um mosaico feito no teto da então igreja de Santa Sofia, em Constantinopla, hoje Istambul. Aqui, a Basílica de Santa Sofia, com arte bizantina, foi construída na época do imperador Justiniano em Constantinopla, hoje Istambul, Turquia. Na época da invasão dos turcos otomanos, foi transformada em mesquita. Esse mosaico em Santa Sofia representa a Virgem Maria e o Menino Jesus entre o imperador João II Comneno e a imperatriz Irene. Ainda na Idade Média, vamos falar da arquitetura medieval com os estilos românico e gótico nas igrejas. A arquitetura românica, a partir do século XI, predominou principalmente nas construções de mosteiros, basílicas e também em castelos. Tinham construções feitas em estruturas maciças e com poucos vãos, e possuíam arcos de volta perfeitos, com abóbadas de berço e de arestas, como podemos ver nessas figuras e também na imagem da Catedral de Santa Maria em Pisa, na Itália, em estilo de arquitetura românica. No século XII, surge onde hoje é a França, o estilo de arquitetura gótica. A arte gótica, ou estilo gótico, difundiu-se inicialmente como um estilo arquitetônico para diversas localidades da Europa até o século XV. A arte gótica era também uma expressão artística notadamente religiosa. O estilo gótico era contraposto ao estilo arquitetônico românico, pois as edificações eram muito alongadas. As estruturas das construções são mais leves, formadas por vãos mais amplos, cujo objetivo é conseguir uma maior luminosidade no interior das edificações, auxiliada pela utilização de janelas
delicadamente trabalhadas com grandes vitrais, alguns em forma de rosáceas. O termo gótico só foi chamado assim séculos depois, na época do Iluminismo. Algumas imagens de vitrais e esse em formato de rosácea no estilo gótico. A Basílica de Saint-Denis, próximo de Paris, na França, foi a primeira edificação no estilo de arquitetura gótica, em torno do ano 1100. Depois, o estilo gótico espalhou-se por outros países da Europa, como a Espanha, Itália, Alemanha, Países Baixos e Inglaterra. Vejam nessa imagem o interior da Catedral de Saint-Denis, na França, e também da fachada da Catedral de Rouen, na França. Portanto, a arte bizantina foi uma manifestação artística durante o Império Bizantino, entre os séculos V e XV, e suas expressões tinham um caráter religioso com temática cristã. O Império Bizantino chega ao fim com a queda de Constantinopla em 1453, que foi invadida pelos turcos otomanos. Essa data caracteriza-se como o final da Idade Média e começo da Idade Moderna da humanidade, período que iremos percorrer no próximo encontro, abordando a arte do Renascimento e suas fases.